Olá, tudo bem? Hoje eu vou ler o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Grande alegria, grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição. Que Deus continue nos abençoando sempre. Convido você neste momento a que nós possamos refletir sobre aquilo que Ele nos traz, mais uma lição que trata sobre o livro de Salmos. E a lição número 11, ela tem como título Anseio por Deus em Sião. E vai ser maravilhoso nós transportarmos no tempo, para que o tempo possa nos ajudar a compreendermos o significado da palavra Sião e por que o povo de Deus no passado, ele cantava para estar em Sião. E neste momento, convido você a fazer a leitura no Salmo 84, versículo 2. Esse texto é o texto áureo da lição. Vem comigo na leitura, que diz o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Que coisa linda, não é? Os cânticos de Sião são hinos que exaltam a beleza de Sião e a soberania do Senhor. Muitos foram escritos pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles eram levitas, que eram em parte cantores do santuário, eram parte dos porteiros do santuário, eram descendentes de um rebelde. Mas, portanto, contemplemos a graça do Senhor. A graça e a misericórdia divina tornaram os filhos de um rebelde que quis tomar a cidade, a força, em autores de cânticos que almejavam estar diante do Senhor. Veja como a graça de Deus alcança e transforma uma pessoa e faz com que essa pessoa seja relevante. No mundo, muitas vezes nós entendemos e compreendemos que os erros da pessoa, as falhas das pessoas, as pessoas que estão aí na sarjeta, nós olhamos e achamos que muitas delas não têm oportunidade, porém a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E é interessante notar o seguinte, que no Salmo 87, versículo 2 e 3 diz o seguinte: o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações de todas de Jacó. Gloriosas coisas tens dito de ti, a cidade de Deus, sendo essa cidade, sendo Sião, citada na Bíblia, meus queridos, em torno de 150 vezes. Veja que coisa maravilhosa. A palavra Sião essencialmente significa fortificação. E na Bíblia, Sião é a cidade de Davi, a cidade de Deus. À medida que a Bíblia progride, a palavra Sião deixa de se referir a uma cidade física para assumir um contexto espiritual. E quando eu digo que nós estaremos em Sião, quando a Bíblia fala em Sião, ela ganhou com o tempo a conotação de um contexto espiritual. E a palavra Sião é mencionada pela primeira vez em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Porém, Davi tornou a fortaleza de Sião, esta cidade de Davi. Sião, portanto, era originalmente o nome da fortaleza jebusita na cidade de Jerusalém. Sião passou não só a significar fortaleza, mas também a cidade onde a fortaleza se encontrava. Depois que Davi capturou esse nome da cidade de Fortaleza de Sião, Sião passou a ser chamada Cidade de Davi.
Olha que coisa maravilhosa, né? A cidade de Davi. E o que há muitos contextos, mas o uso mais importante da palavra Sião, no sentido teológico, escatológico, que nós podemos também sentir, é que Sião é usada figuramente de Israel como povo de Deus. O significado espiritual de Sião continua pelo Novo Testamento, onde recebe o significado cristão do reino de Deus. A Jerusalém celestial. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 diz assim: pois isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. Então Sião ganha uma conotação espiritual do seu significado inicial. E nesse sentido, o primeiro tópico da lição, um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Nós encontramos aqui no Salmo 84, porque o Salmo 84 é um salmo que era cantado pelos peregrinos que viajavam até Israel para as festas do santuário. A alegria e antecipação pode ser notada nesses versos. Eu gostaria de chamar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 84, versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. No verso 4, agora o verso 5 até o verso 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo valeado, fez dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão vindo a força em força, de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. Aqui, lemos até o verso 7 da nossa Bíblia. O que é que o salmista ele vê aqui? No verso 3, o salmista ele vê o santuário como a sua verdadeira casa. No verso 4, o salmista almeja viver perpetuamente no santuário. No verso 5 até o 7, o salmista se motiva na jornada, pensando no santuário. Esse, como sendo um salmo de passagem, é um salmo daquele que eleva você a almejar determinadas coisas. Um dia nos teus atos vale mais do que 1000 anos. Mostra a importância de estar na presença de Deus no seu santuário. Porque o santuário é um lugar que representa a passagem, que representa a morada de Deus, que representa a casa de Deus. Nesse salmo, a expectativa de se encontrar na presença de Deus, ele vai se intensificando e aumentando cada vez mais. A mesma expectativa deve aumentar cada dia que nos aproximamos para nos encontrarmos com Deus nas nuvens do céu. Assim como a gente vai para a casa de Deus no dia de culto para lhe adorar, e deve existir grande alegria em nosso coração. Quem era peregrino e passava ali para entrar no santuário de Deus sentia uma alegria muito grande. Da mesma forma, nós devemos sentir uma alegria muito grande do ponto de vista escatológico, ao sabermos que nós estamos voltando para a casa de Deus, que estamos caminhando para a casa de Deus, voltando para a casa de Deus, ou seja, agora aponta para a Nova Jerusalém, até porque João diz que viu um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E meus queridos, e no Salmo 122, ele traz exatamente isso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos abrir, e aqui ele diz, ore pela paz de Jerusalém. Jerusalém literal hoje vive em guerra, e nós devemos orar pela paz de Jerusalém, mas devemos orar também pela paz do povo de Deus hoje, daqueles que se encontram perseguidos, daqueles que se encontram passando por tantas adversidades. Vamos orar pela paz. Mas aqui, o Salmo 122, conforme nós já começamos a leitura, a minha Bíblia diz assim, e na sua Bíblia também, procure aí, e diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de Davi, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz entre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus. Buscarei o teu bem. Olha que coisa maravilhosa, né? Jerusalém significa um pilar de paz, uma cidade de paz. Paz em Jerusalém implica em paz para o povo. Paz em Jerusalém implica paz para adorar o Deus verdadeiro. Paz em Jerusalém implica em paz para o trono de Deus, né? Então, o que Deus ele quer? Filhinho, Jesus disse, eu quero que tenha paz, que vocês tenham paz, né? Se depender de você, tenha paz com todo mundo. O salmista, ao entrar em Jerusalém, saúda a cidade, Shalom. Shalom significa paz, como era costume ao visitar uma casa. Seu convite especialmente ao levante para os tempos atuais. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém é a cidade literal. O povo de Israel hoje vive um conflito. São ameaças, são atentados. Evidentemente que eu não estou aqui para analisar na sua profundidade todo o contexto histórico, mas também nós que somos Israel espiritual precisamos também de paz. E a paz, Jesus, deixo-vos a minha paz vos dou e não vou dou como o mundo dá. Esse salmo traz exatamente a necessidade que nós devemos buscar em nossa vida, a necessidade de ter paz. E o nome paz em hebraico é Shalom. Shalom significa paz. E agora no próximo tópico da lição, lar de todas as nações. Agora nós vamos ao Salmo 87. Vamos agora ao Salmo 87. Abra aí a sua Bíblia. Já encontramos aqui na nossa Bíblia esse salmo maravilhoso. Para fazer um preâmbulo inicial desse salmo, ele pode ser dividido em 5 partes que apontam para o centro do salmo, o ponto mais importante de todos. Aí eu vou ler aqui para que nós possamos encontrar o ponto mais importante. É como se você estivesse subindo escada, né? Subindo ao Monte Sião, vamos assim dizer. E a gente chega ao ápice dele. E no ápice dele, aí é exatamente o que nós vamos abordar neste momento. Então, Salmo 87. Eu vou ler a partir do versículo 1. É um salmo pequeno, tem apenas 7 versículos. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis aí a Filistia e Tiro, como Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo o estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, santos de júbilo, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Meus queridos, vejam bem, Sião, aqui ele exalta como lar de todas as nações. Prefigura aqui que não é uma coisa localizada para o povo, mas Deus quer juntar todo mundo em um lugar só. E hoje o contexto é Sião espiritual, que no passado representou a fortaleza de Davi, depois representou espiritualmente o povo de Deus, como representa hoje. Aqui no versículo 3 do Salmo 87, é o relato de coisas grandiosas que ocorrem na cidade, pelo protagonismo, pela importância. E no versículo 4, a relação dos povos estrangeiros com a cidade. Os povos estrangeiros têm uma relação muito próxima com a cidade. Mas o ápice aqui está no verso 5. A cidade estabelecida por Deus é a origem dos povos da terra. Olha que coisa maravilhosa. Sião, a origem dos povos da terra. É nela que se encontram os povos. É nela que se funde as pessoas em um único povo de Deus. No verso 6, a relação dos povos estrangeiros com a cidade.
E no verso 7, o relato das coisas gloriosas que acontecem na cidade. Veja que nós seremos e somos um só povo. Deus vai tornar um só povo seu. Quem infelizmente não fizer parte, quem não desejar fazer parte da Sião espiritual, vai estar fora. E eu convido a você a estar dentro. Eu convido a você a fazer parte dessa profecia maravilhosa, desse canto maravilhoso que foi para o povo do passado, é para o povo do presente e será para o povo do futuro. Ou seja, o Salmo destaca aqui Jerusalém como centro do mundo. Isso é claro, com o sacrifício de Cristo trouxe em Sião salvação para todos os povos. Ali estava Cristo também. E ali estamos todos nós, para recebermos do Senhor o dom e a graça da salvação. Paulo diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Próximo tópico da lição, segurança e paz em Sião. Paz, você já sabe que é Shalom. E segurança, Deus ele quer nos dar. Segurança significa que você está seguro, que você está firme, que você está guardado, que você está cuidado. Olha que coisa maravilhosa. E no Salmo 46, eu vou abrir aqui a minha Bíblia no Salmo 46, convido você também a abrir a sua Bíblia no Salmo 46, que diz o seguinte, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe a ermo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para mim, esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia. E meus queridos, aquietai-vos, porque Deus, Ele é o quê? A fortaleza para nos proteger quando nós estamos em tribulação. Essa é a primeira coisa, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós devemos aquietarmos porque Deus, Ele ajuda para resistir às intempéries da natureza. As coisas que ocorrem, nós estamos vivendo um mundo de adversidade, né, de tantos transtornos globais, né? Já se fala de uma criação de um novo continente na África, em decorrência das transformações ambientais, o aquecimento global, as ondas do oceano que estão aí aumentando, né? As catástrofes que estão acontecendo. Então Deus, nesse salmo, Ele vai nos ajudar a resistir às intempéries da natureza. No versículo 6, 7 e 9, nós devemos nos aquietar porque Deus é o comandante para vencer aos ataques do inimigo. Deus vai nos ajudar, o único que pode nos ajudar a vencer os ataques do inimigo. Não tem coisa nesse mundo que possa nos proteger mais do que esse Deus que nos guarda. Como a Bíblia diz, o Senhor é quem te guarda. Ele livrará a tua alma. E aqui no Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga bem aí onde você está. Todo esse salmo nos lembra que temos o Senhor dos exércitos ao nosso lado, batalhando com a gente, fazendo com que a gente seja protegido nos dias maus. O mesmo Deus que cuidou dos patriarcas, como Jacó, como Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus que protege a mim e a você. E confie nesse Deus. Eu sei que talvez você esteja passando por um momento sombrio, mas coloque seu coração que Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tuas tribulações. E o próximo tópico, inabalável como o Monte Sião. Agora nós vamos ao Salmo 125. Convido a você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 125.
Notai bem o que nos diz esse salmo maravilhoso, assim como todos os salmos, né? Diz assim, olha, esse salmo é lindo demais, o Salmo 46, o Salmo 125, ele é marcante na vida de qualquer pessoa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do inimigo, dos ímpios, não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Olha que coisa linda. O Salmo 125 aqui, meus queridos, apresenta Jerusalém como imagem para declarar uma profunda confiança em Deus. Assim como Jerusalém é guardada por Deus, assim o seu povo também é guardado por Ele, porque Deus tem cuidado dos seus. Deus protege os seus. Parece que você vai estar abalado, parece que você vai, mas só parece, porque o Senhor, Ele é quem te guarda, né? Por isso que aqui ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firme para sempre. É fortaleza, é fortificação, é o Israel espiritual, né? E aqui nos traz o seguinte: assim como os montes de Sião, os que confiam no Senhor são inabaláveis, são protegidos e são eternos. Três coisas importantes, repetindo: são inabaláveis, são protegidos e são eternos. O salmista, ele encerra aqui mostrando que o Senhor protege os bons. E os retos de coração, Ele vai proteger também dos ímpios. Mas que os que se desviam não podem contar com a proteção divina. Então, Deus está aqui para contar, porque Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E os que confiam nele são como os montes de Sião, firme para sempre, que não se abala. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é lindo isso? Esse foi o último tópico da lição. As considerações finais. Os cânticos de Sião fazem um improviso absoluto, de manter um compromisso absoluto, de manter a mente em Sião e na viva esperança, no domínio soberano de Deus que a ela representa. Embora muitas bênçãos do santuário de Deus sejam experimentadas na vida, a esperança da plenitude da vida e na alegria de Sião ainda está no futuro. No futuro está tudo aquilo que está prometido. Agora nós só temos em parte. Nós não temos nem 10% daquilo que nós precisamos e do que o Senhor Ele quer nos dar. Porque Ele, quando nos levar para o céu, Ele vai nos dar tudo que está prometido aqui. Nós iremos receber 100%. Se aqui a gente só recebe uma parte por causa da presença do pecado e por causa muitas vezes da nossa desobediência, da nossa falta de confiança, lá será muito melhor. Muitos filhos de Deus anseiam por Sião celestial com lágrimas. Vamos chorar e vamos orar para nós voltarmos para a nossa Sião celestial. Lembrar de Sião implica não apenas em um pensamento ocasional, mas também uma atenção deliberada e uma decisão de viver de acordo com essa memória viva daquilo que acontecerá, do ressignificado que será a nossa vida e a nossa história quando nós retornarmos a Sião celestial. Portanto, cantar o cântico de Sião carrega uma resolução apaixonada de manter viva a esperança na restauração do reino de Deus e no novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E, meus queridos, lá mentes imortais contemplarão com alegria ininterrupta as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor redentor, da mortalidade para a imortalidade, nós alcançaremos plenamente aquilo que Deus Ele quer nos dar. Não haverá inimigo cruel e enganador para tentar nos conduzir ao esquecimento de Deus. Cada faculdade será desenvolvida na Canaã celestial, cada capacidade aumentada. E tudo aquilo que nós almejamos aqui, nesse mundo que nós vivemos, nós teremos na Sião celestial. Por isso que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. E, meus queridos,
Alegre-se, alegre a sua vida por essa perspectiva escatológica, por essa promessa maravilhosa, por essa promessa grandiosa, por essa esperança que o Senhor nos dá, porque em breve nós estaremos. Sião significa fortaleza, e no Senhor nós temos a fortaleza, e naquilo que Ele promete, naquilo que Ele determinou, nós temos a nossa segurança. E que Deus continue te abençoando sempre. Convido você, neste momento, a fecharmos os olhos e fazermos uma oração ao nosso Deus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade concedida de recapitularmos a lição, em sabermos, Senhor, do que representa hoje o termo Sião, o significado escatológico dessa palavra para tudo aquilo que está sendo planejado, que foi arquitetado por Ti, para que nós pudéssemos contemplar hoje em sonho, em memória, em esperança, em fé na nossa vida, de voltarmos e irmos para Sião celestial. Que nós possamos nos agarrar hoje a essa promessa, a essa esperança. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, foi um grande prazer, uma grande honra estarmos juntos para estudarmos essa lição. Que essa lição possa trazer para a gente resultados maravilhosos, possa trazer para a gente significados maravilhosos de tudo aquilo que Deus, Ele verdadeiramente quer fazer em nossa vida. Que nós possamos ter um anseio na nossa vida por coisas maiores, por coisas melhores, como diz o título da lição. Um anseio, o anseio por Deus em Sião, de estar com Deus na morada dele, lá na Sião celestial. Eu convido você a isso. Mas, portanto, eu peço a você, agradeço a sua atenção, compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.